Oi, gente! Meu nome é Déia Freitas, eu sou a apresentadora e roteirista do podcast Não Inviabilize e este é um conteúdo de podcast adaptado em Libras para o YouTube. Então, você também pode ouvir esta mesma história gratuitamente em todas as plataformas de áudio. Além das histórias gratuitas, a gente tem uma assinatura de R$10 mensais com mais de 150 histórias inéditas aí disponíveis para você. Assinando, além de receber uma história inédita por dia de segunda a sexta-feira, você ajuda a gente a continuar com este trabalho de transformar as histórias em Libras para que as pessoas surdas também tenham acesso ao nosso conteúdo. Eu vou deixar o link da assinatura aqui na descrição do episódio. Se inscreva no canal, já deixa o seu like aqui na história e avisa todo mundo que agora estamos no YouTube. Luz acesa, histórias dá medo. Oi, gente, cheguei para um Luz Acesa e eu ando bem cismada, vou ser sincera, com histórias de assombração. Continuo não acreditando tanto, mas ando cismado. Hoje eu vou contar pra vocês a história do Maurício, e essa história já tem uns 20 e poucos anos. É uma história de quando o Maurício fazia faculdade e morava numa casa, tipo uma república, com outros caras. Então, vamos lá, vamos de história. O Maurício, morando numa capital, passou numa faculdade de interior. E era a única oportunidade que ele tinha de fazer uma faculdade pública, só que era longe da casa dele. Ele teria que morar, alugar um quarto, alguma coisa, para poder estudar. O Maurício tinha 19 anos, super novinho. Então a mãe dele foi com ele procurar um lugar para ele morar enquanto estudava. Ele chegou na cidade com a mãe e, assim, era uma cidade que quem movimentava as coisas ali eram os alunos mesmo da universidade. Então todo mundo tinha quarto para indicar, tinha opção de pensão, opção de casa sozinho, opção de dividir, você achava de tudo. Você chegava na rodoviária, já tinha vários anúncios assim. E aí eles acharam lá uma casa, né, a mãe e ele, que era uma casa de esquina, uma casa térrea, só que ela ficava assim, ó, uma frente da esquina dava para a rua de casas e a lateral da casa dava para uma avenida. E por que eles escolheram aquela casa? A mãe do Maurício gostou porque o quarto, ele era pequeno, bem pequeno mesmo, mas ele era duplo. Então não era um quarto coletivo com muita gente. O Maurício ia dormir só com mais um cara ali no quarto. E aí a mãe dele achou que tinha mais privacidade e tal, e resolveram alugar aquele quarto naquela casa. O Maurício passava a semana toda estudando muito. Então ele mal ficava na casa e tudo bem. E durante o final de semana, na sexta-feira à noite, ele já pegava as coisinhas dele e ia para casa da mãe. Então ele ficava lá, chegava na casa da mãe ainda na sexta-feira à noite e ficava até o domingo no final da tarde, só ia chegar na casa dele no domingo à noite. Essa era a rotina do Maurício todo final de semana. No domingo à noite que Maurício voltou, ele reparou que o muro da lateral da casa tinha caído. Tava assim, tudo meio escombro, sabe? Só que era domingo à noite e o colega de quarto dele nem tava lá no quarto. E ele falava pouco com a galera, conhecia pouco ainda a galera. E ele resolveu não perguntar nada. Não perguntou nada, dormiu, acordou no outro dia e seguiu a vida. Foi estudar. Na segunda-feira à noite, nada aconteceu, ele viu o colega dele. O quarto não era uma beliche, eram 2 camas. Não pensa assim, ó. O quarto, de frente, assim, tem a porta que você entra. À sua esquerda tem um guarda-roupinha que servia para os 2. De frente, de cada lado, uma cama. E no meio, ali, uma mesinha. E aí aquela mesinha era uma mesinha, né?
dos dois. Quem chegava primeiro botava ali uma chave, uma coisa assim. E tudo bem. O Maurício deitou, foi dormir. E durante a noite, ele sentiu... Sabe quando você dorme, você tem o sono leve e você sente que alguém sentou na sua cama? Maurício sentiu que alguém sentou na cama dele. Só que até aí, tipo, o colega dele de quarto nunca tinha sentado na cama dele, mas ele tava com muito sono, passou. E ele também não falou nada. Então, domingo foi quando aconteceu ali o sei lá o que com o muro, que o muro caiu. Na quinta-feira, de novo o Maurício dormindo, e ele sentiu que alguém sentou na cama dele, e dessa vez colocaram a mão no tornozelo dele, mas não apertou nada. Sabe quando você sente uma mão repousar no tornozelo? O que Maurício pensou? Ai, caceta, o meu colega de quarto tá afim de mim. E amanhã eu vou ter que conversar com ele, explicar que eu sou hétero, que eu não tô afim. Porque a porta do quarto estava fechada e era uma casa grande, uma casa antiga. Então assim, a porta rangia. Então se alguém tivesse aberto a porta para entrar e sentar na cama, ele saberia que era uma pessoa de fora, né? Talvez de um outro quarto. Mas não, ninguém entrou no quarto. Então só podia ser o colega de quarto dele. E aí no outro dia, de manhã, antes de sair pra faculdade, ele muito sem jeito falou com o cara, cara, então, a gente precisa conversar. E o cara falou pra ele, e aí, mano, fala, né? Firmeza, tal. E aí ele falou, olha, ontem eu percebi que você sentou na minha cama, você botou a mão na minha perna, e então, não vai rolar, tal. E assim, tudo muito sem jeito. E o cara começou a rir. O cara falou, você tá louco? Eu não sentei na sua cama, não botei a mão na sua perna. E aí, o que o Maurício achou? Que o cara ficou com vergonha de ter feito isso e negou. E a coisa ficou por isso mesmo. O Maurício foi pra faculdade, o cara também foi pra faculdade. Eles não iam juntos, né? Cada um tinha seu curso, seus horários. E mais um dia ali se passou. Na sexta-feira, Maurício não dormiu em casa, porque ele ia todo final de semana para a casa da mãe. Quando ele voltou no domingo à noite, porque assim, pensa, ele tá na casa, ele sai da casa ali pelo portão da frente, então nem sempre ele olhava pro lado para ver o muro ali de escombro, né? E quando ele voltou no domingo, já passada uma semana que o muro tinha caído, ele viu que ninguém tinha feito nada ainda no muro e falou, amanhã eu vou perguntar pra alguém o que aconteceu, tipo, curioso só, né? E aí, domingo à noite, ele deitou e lá pela 1h da manhã, ele sentiu de novo que sentaram na cama dele, agora com um pouco mais de força, e seguraram a perna dele com um pouco mais de força. Aí ele falou, agora eu vou dar um murro nesse cara. Porque eu já conversei, já expliquei, o cara tá pagando louco pra cima de mim. Pensa assim, você tá deitado de lado, você levanta, já mirando, querendo dar um soco. Quando ele levantou, ele olhou pra cama, só que não tinha ninguém na cama dele. E o amigo dele tava dormindo virado pra parede, de costa ainda pra ele. Lá na cama dele, no outro canto do quarto. Só que não tinha ninguém no quarto, mas ele continuava sentindo alguém segurando na perna dele e o colchão dele, onde supostamente teria alguém sentado, estava fundo. Como se tivesse alguém sentado. Maurício, na hora, perdeu o chão, assim. Primeiro ele pensou que ele podia estar dormindo, mas não estava. Ele falou, André, eu não estava dormindo, eu estava acordado. E aí ele tentou tirar a perna. Porque, não tinha ninguém ali, mas tinha alguém segurando a perna dele. Ele tentou tirar a perna e não conseguiu. E aí foi dando já uma tremedeira nele, ele voltou a deitar e foi puxando a perna devagar. Porque quando ele tentou com força, ele não conseguiu. Aí ele foi tentando deslizar a perna e aí conseguiu tirar. E com toda a coragem do mundo, ele olhou de novo e aí o colchão já não estava fundo. E aí aquilo deu uma ferrada na cabeça do Maurício, tipo, eu nem acredito em fantasma, em nada, o que tá acontecendo? Passou, ele acordou, segunda de manhã, tava na copa, porque era assim, tinham vários quartos, 2 banheiros, que eram banheiros coletivos, e tinha uma copa ali pra você fazer o seu café, e tinha uma geladeira comunitária,
um micro-ondas e tal. E ele tava ali fazendo café e alguém comentou sobre o muro. E aí ele lembrou de falar, né? Falou, pô, o que aconteceu, né? Já tem mais de uma semana que esse muro tá aí caído, o que rolou? Aí contaram pra ele que no sábado, naquele outro sábado que ele já não tava em casa mesmo, porque ele ia embora na sexta, alguém tava fazendo racha e um dos carros perdeu o controle, porque tem uma avenida, né, do lado, e entrou no muro. E o carro ficou assim, gente, tipo um cubinho, de tão grande que foi o impacto. Tinham 2 pessoas no carro. As 2 morreram. Uma pessoa ficou presa nas ferragens, então ficou muito tempo ali dentro do carro. E a outra pessoa saiu voando dentro do carro, dentro do quintal. E também ficou morto ali bastante tempo, porque até vir socorro, aí o socorro veio. Porque assim, o socorro vem e vê que não tem jeito, eles não mexem mais. Aí tem que vir polícia, se pedir perícia ou não, e pedir carro de cadáver para tirar essas coisas. Então essas 2 pessoas que morreram ficaram bastante tempo ali no quintal, né? Uma dentro do carro e a outra no quintal esperando recolher. E aí eles falaram, nossa, né? Que perigo, né? Se tem alguém ali no quintal, porque muitos estudantes ficavam fumando ali no quintal, né? Porque não podia fumar dentro de casa. Nossa, se tivesse alguém no quintal, tinha morrido também. E aí conversaram. E ele foi para a faculdade. Na terça-feira, de novo, alguém segurando o pé dele e agora já puxando com mais agressividade. E o Maurício já agora com muito medo de dormir, de ficar... E ele falou pra mim que ele ficou com o pé já nas noites seguintes, depois desse evento que ele viu que não era ninguém, mas que estavam puxando o pé dele, com o pé bem encolhido, que ele tinha até dor nas costas. Mas não importava. Esse espírito... nessa coisa, sei lá, que a gente não sabe o que é, puxava o pé dele. E aí ele foi entrando em pânico, e ele resolveu comentar com a mãe dele. Passou mais um final de semana, ele foi na sexta, comentou com a mãe dele. A mãe dele, mais assim, religiosa, falou, bom, você tá me falando que tem alguém puxando seu pé, você tá me falando que teve um acidente, que as pessoas ficaram mortas no quintal. Ela falou, é uma dessas 2 pessoas que tá lá. Com certeza é uma dessas pessoas. E aí o que a mãe do Maurício sugeriu pra ele? Pra ele investigar quem eram essas pessoas e onde estavam enterradas essas pessoas. Só que o Maurício não conhecia ninguém na cidade. Nada. E aí ele ficou com vergonha. Pô, 19 anos, molecão ainda. Ele falou, mãe, não tenho coragem de fazer isso. O que a mãe dele fez? Ele tava bem apavorado, tava pálido, tipo, de uma semana pra outra que ele foi pra casa, a mãe dele falou, nossa, você tá péssimo, né? A mãe dele pegou um dia e foi lá na cidade, foi na igreja, bisbilhotou aqui e ali e descobriu que os 2 jovens eram 2 rapazes e que eles tinham sido enterrados no cemitério da cidade. Como a cidade era pequena, tinha só um cemitério. E ela foi lá no cemitério e viu onde eles estavam enterrados e beleza. Falou, bom, peguei os nomes deles e eu vou começar a mandar rezar missa. Então você vê o que é uma mãe, né? Falou, meu Deus do céu, meu filho tá assombrado lá na outra cidade, na faculdade, eu vou ter que ir lá. E foi, e pegou o nome dos rapazes e começou a mandar rezar missa, e, enfim. Mais um tempinho se passou. Agora já o Maurício bem assustado, porque isso acontecia sempre. E não acontecia mais que isso. Alguém sentava na cama dele e puxava os pés dele. E sempre que ele olhava para o lado, o amigo dele estava dormindo pleno. Numa dessas vezes que ele chegou da faculdade, ele estudava em período integral, chegava em casa às 6, 7 horas da noite, que ele estava lá sentado no quarto, vendo um livro, né, estudando. O colega dele chega... senta na cama, né, de frente, fala, pô, cara, não sei o que lá, começam a conversar. E enquanto ele tá conversando coisas nada a ver, ele tira a camisa, ele senta na cama pra tirar o par de tênis e ele vira pro Maurício e fala assim, mano, olha esse tênis. O Maurício olha e fala, puta, tênis caro, né, tênis bom pra caramba. Você não sabe onde eu arrumei esse tênis. Falou, onde você arrumou, né? Tem algum lugar aqui que dá pra comprar mais barato, tal. Conversa, gente, nada a ver. De repente, olha o que o colega de quarto do Maurício fala pra ele. Que aquele par de tênis, ele conseguiu do cadáver que tinha ficado no quintal um tempo e que ninguém vinha tirar o corpo e tal. Ele tirou o tênis do rapaz morto e pegou pra ele, porque o tênis estava novinho. Sim.
O cara tava usando o tênis do cara que morreu e o corpo tinha ficado ali no quintal da República. E aí o Maurício ficou muito chocado que, primeiro, como assim? Você foi até o corpo e tirou o tênis? Porque, gente, é muita audácia, né? E aí o cara explicou pra ele que, tipo, um pé já tinha voado, já tava no quintal, e o outro pé de tênis estava preso ainda no pé do cara, mas já tava meio solto. E aí ele resolveu pegar. E ele ainda falou pro Maurício assim, não deu nada. Ninguém nem reparou, levaram os corpos aí, ninguém nem reparou nada. E aí o Maurício já sacou, falou, esse cara pegou esse tênis e agora tem um cara aqui, esse cara tá querendo o tênis. E aí o Maurício já começou a tremer, porque aí ele já sabia até o nome dos caras, né? Porque a mãe dele tinha levantado tudo. E ele não sabia o que fazer. Era uma época bem um pouquinho antes, pré-celular. Ele foi até um orelhão. Pra quem não sabe o que é um orelhão, que eu tenho jovens, né? Um público muito jovem. É tipo um telefone na rua. Com uma cabinezinha que parece uma orelha grande. Orelhão. E aí ele foi até o orelhão e ligou pra mãe dele, contou, e a mãe dele já ficou apavorada. E aí olha o que a mãe dele falou. Falou, você vai ter que pegar esse par de tênis e você vai ter que levar esse par de tênis no cemitério. O Maurício já tinha um nome, né? Dos falecidos, ele não sabia qual que tinha o tênis, mas os dois tinham sido enterrados lado a lado. Então a mãe dele falou, você vai pegar esse par de tênis e você vai pôr lá em cima da sepultura deles. Maurício, morrendo de medo, até chorar, chorou, falou, mãe, eu não vou conseguir. Ela falou, você vai conseguir sim, porque não adianta eu sair daqui agora pra fazer isso, é você que tem que fazer isso porque o morto tá pegando no seu pé. E pra pegar o par de tênis do amigo, porque ele teria que pegar esse par de tênis. Então o que Maurício pensou? Ele falou, bom, eu não posso pegar o tênis o dia que o cara tira do pé, porque o cara vai tirar do pé no dia seguinte, se ele quiser pôr de novo, ele vai saber que ele tirou o tênis e tava ali. Então o que o Maurício esperou? O cara tá usando um outro tênis e aquele tênis tá mais empurrado pra debaixo da cama, sabe, na bagunça? O quarto não era muito organizado, e aí ele foi lá, pegou o par de tênis, botou dentro da mochila dele, isso durante a noite. Para no dia seguinte, antes de ir para a aula, passar no cemitério e deixar. Só que nessa noite que ele botou o par de tênis dentro da mochila dele, até pro chão ele tomou. Parecia que alguém tava batendo nele, ele falou. Porque, sei lá, será que o cara viu que ele pegou o tênis e queria que ele fosse levar no cemitério à noite? Ele falou, mas nem se o espírito se materializasse na minha frente, eu ia entrar no cemitério à noite para deixar o par de tênis. Aí, com muito, muito medo, ele foi no dia seguinte, entrou no cemitério, morrendo de medo e de vergonha também, né? Mas não tinha ninguém, porque era tipo 6 e pouco da manhã. Ele falou que tava ainda aquela névoazinha da manhã e aí dava mais medo nele ainda. E aí ele tirou o par de tênis da mochila, colocou em cima. A mãe dele tinha falado pra ele rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso ali, né? E colocar o tênis. Ele fez isso e depois que ele colocou o tênis em cima da sepultura ali, que tinha fotinho dos caras e tal, ele saiu correndo, mas correndo assim, igual um doido do cemitério, e aí foi pra aula, e aí nunca mais nada aconteceu. O cara lá, o colega de quarto dele, passou dias reclamando da galera ali da República que alguém tinha roubado os tênis dele, e o Maurício ficou bem quieto, porque falou, o cara também roubou do morto, então, né, foda-se. E aí nunca mais aconteceu nada. Maurício ainda ficou morando naquela mesma casa por 4 anos, até concluir o curso dele, e nada mais aconteceu. Então realmente era alguma coisa ligada ao tênis, né? Pelo menos foi isso que o Maurício e a mãe dele pensaram. O que vocês acham? Vocês acham que tem a ver com o tênis? E agora, por que esse espírito não puxava o pé do cara que pegou o tênis, e sim do Maurício? A mãe do Maurício tem uma teoria que acha que o Maurício é médium, é sensível a essas coisas, né? Mas o Maurício acredita que não, porque depois não aconteceu mais nada. Mas será que foi isso? O espírito percebe quem tem essa abertura, quem não tem? O que vocês acham?
Oi pessoal, eu sou o Degruzê, de Saquarema, interior do Rio de Janeiro, e ouvindo a história de tênis, eu fiquei pensando, caramba, se eu morrer, eu quero ser enterrado com meu tênis, eu tenho que avisar isso à minha família. E quando cheguei no final da história, que eu descobri que o rapaz tinha furtado o tênis do falecido, eu fiquei pensando, eu seria esse fantasma perturbando alguém pra poder me devolver meu tênis. Pô, mó sacanagem isso. Mas um abraço aí pro Maurício aí, que bom que ele regularizou a situação dele com o fantasma que o amigo dele furtou. Oi, eu sou a Patrícia, do Rio de Janeiro. E assim, primeira coisa, Maurício muito corajoso, porque na segunda sentada que alguém fizesse no meu pé, eu já ia aparecer chorando no primeiro centro, primeiro terreiro, pedindo ajuda pra quem é que pudesse me ajudar pra fazer essa passagem da pessoa que tava ali. Mas com relação a por que foi atrás dele, não do outro cara, provavelmente ele tem mais abertura pra isso. Muitas pessoas relatam, pessoas que não são envolvidas com questões espirituais relatam sobre isso e elas vão procurar um centro, alguma coisa assim para tentar fechar essa porta, alguma coisa. Inclusive é o que eu recomendo no caso dele, se ele não quiser mais que apareça alguém querendo conversar com ele sobre problemas de outras pessoas. Porque se ele é uma pessoa cagona, ele tem que fechar essa porta correndo. Espero ter ajudado aí, né? De uma pessoa frouxa para outra. Um beijão. Essa é a história do Maurício e ainda bem que passou, né, gente? Um beijo. Luz Acesa é um quadro do canal Não Inviabilize.